Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Roch, sou ator, iluminador e professor de teatro. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa ilustre da história do teatro que é Stanislavski. Bom, primeiramente, então, para você que não conhece ou que conhece um pouco sobre o Stanislavski, aí, só para a gente relembrar, dentro da história do teatro teve então uma onda de encenadores modernos que são o quê? Pessoas que pensaram a encenação como um todo, né, a criação do espetáculo como um todo, e que contribuíram teoricamente, ou seja, são teóricos, mas que também contribuíram, muitas vezes deles, assim, na prática para melhoria, para o avanço do teatro em geral. E com isso acabou resbalando em outras artes que vieram, né, depois aí e tal, por exemplo, o cinema e a TV são muito bem influenciados por causa desses teóricos, entre eles um dos precursores assim dessas grandes mudanças dentro dessas áreas é o conhecido como Konstantin Stanislavski. Ele foi um encenador desses modernos e tal, e ele durante a vida ele trabalhou como diretor, como ator, ele era na verdade um pedagogo teatral também, porque ele pensava de uma forma pedagógica dentro da escola dele ali, dentro da companhia dele, como passar aquilo dentro de uma pedagogia específica. Ainda assim era esse parte do trabalho dele. Antes do Stanislavski existir, né, antes dele nascer lá e tal, já tinha a figura do diretor dentro do teatro. Porém, quando Stanislavski começa a trabalhar e depois no futuro ter uma importância e chegar ainda a escrever e tal, foi um momento onde o diretor passou a ter uma importância também como um pesquisador teórico e que deixaria então um legado de procedimentos, de métodos e de como gostaria que fosse a sua contribuição, de como que gostaria que fosse a atuação dos atores. O que ele pensava sobre características muito específicas do teatro, que alguns desses anteriores a ele não deixaram coisas com tanta importância quanto ele, né? Ou deixaram e não chegou até hoje, assim. Mas ele foi um desses que fez a figura do diretor ter essa importância também. Não só do cara ir lá e dirigir um espetáculo, preparar os atores ou montar todas as informações ali e tal do cenário, luz e não sei o quê, mas também de pensar como ele poderia influenciar a atuação dos atores e outras questões da direção em geral para o futuro. Assim. O Stanislavski ele morreu com 75 anos, ele viveu desde do fim do século XIX ali, né, até o começo do século XX. Então ele pegou muitas mudanças importantes e bacanas, assim, né, dentro da Rússia em si e da Europa, do teatro em geral também. Ele acabou pegando muita coisa de mudança. Então era um cara que ele tinha conhecimento desde como que era a vida na nobreza lá da Rússia, até um cara que começou a entender como que as inovações, como que as coisas que estavam acontecendo ali de Revolução Industrial, por exemplo, como que isso poderia bater nos atores de alguma forma, como que isso poderia ser evoluído no teatro, por exemplo. Então é um cara que vale a pena também a gente estudar e ter uma noção boa das influências dele também por causa disso, assim. Então, o Stanislavski foi um cara que ele era ator e tal, né? E durante boa parte da vida dele ele era ator e começou a também dirigir até chegar um momento onde ele era considerado ali um dos melhores de Moscou, um dos melhores da Rússia no geral. E ele chegou para um outro cara lá, o Danchenko. Ele é o amigo dele lá. Nossa, agora parece que é tipo do irmão. Turma da Mônica. Ele é o amigo dele, Danchenko. Eles chegaram então a ideia, a concepção de criar o TAN, que é o quê? É uma empresa aérea? Não. Criar o TAN, que é o Teatro de Arte de Moscou, aonde eles teriam ali uma companhia de teatro onde os dois iriam gerenciar, pagar salário para as pessoas, ensaiar e ter um teatro de repertório. O teatro de repertório naquela época
não era que nem hoje em dia, às vezes as companhias que montam uma peça, botam em cartaz, acabou essa peça e monta outra. Era um negócio, assim, industrial de coisa praticamente. Eles tinham um teatro para que eles tinham a parceria, ou um teatro deles ali, e aí eles pegavam e tinha assim a apresentação de uma peça na quinta, outra não sei que dia, era tipo várias peças acontecendo em cartaz direto. Eles tinham um repertório todo de peças, era quase o que é hoje em dia o cinema pra época, assim, né? Digamos que você tinha lá várias peças acontecendo e você podia ir qualquer dia daquelas porque você sabia que aquilo ali ia ter um padrão de qualidade dentro daquelas peças todas. Então, era nesse nível que era o trabalho que ele e o Danchenko começaram a fazer, de juntar atores, ensaiar, preparar eles ali e tal, e fazer a peça do jeito deles, assim, eles queriam, né? E aí, em paralelo a isso, o Stanislavski, ele era um ator que ele também era preocupado em tentar manter uma qualidade do trabalho dele e dos outros. No caso, ele pensava que o teatro não tinha que, né, os atores, assim, né? Claro, a gente está hoje falando aqui de uma maneira bem superficial, tá, gente? Não dá pra gente, não é pra gente aprofundar muito, assim, né? Mas, enfim, ele queria que os atores tivessem uma qualidade, um padrão, porque na época o que existia era muitos atores que num dia ele tava ótimo, num dia ele tava, voando, e no outro, se esse ator acordou com o pé esquerdo, a peça era uma porcaria e você não tinha um padrão de qualidade. Você não tinha como, não, aquele ator sempre faz bem. E não tinha assim, uma preparação muito técnica, era meio que, o ator tem talento, ele vai bem, se não tem talento, não vai bem. E aí ele pensava em como que você ator, você artista, pode se encontrar na arte para também ser uma pessoa melhor e ser um ator melhor. Não ficar, tipo, dependendo do dia que você acorda, sonhou bem, né, para poder estar inspirado e aí fazer um negócio legal. Então ele tinha essa preocupação com ele e com os outros, e aí queria aprimorar o trabalho dele de ator e tudo mais, e essa pesquisa de preparação também, né? Enfim, ele e o Danchenko, em alguns momentos eles divergiam, inclusive, de posicionamentos pessoais e artísticos. Assim, era uma coisa meio de tipo, eu não gosto dessa cor, eu gosto daquela, enfim. Né? Mas eles divergiam de várias coisas ali, até que chegava momentos em que o Stanislavski gostava mais de um jeito de fazer a peça, o outro gostava de outro, enfim. Por isso que acabou ele se sobressaindo mais para alguns lados ali e fazendo a pesquisa dele sozinho depois no futuro. Mas o porquê que isso também acaba sendo importante? Porque essa parceria foi o que levou essa companhia a ser tão revolucionária e importante na época. Também foi nessa companhia onde o Stanislavski conseguiu aplicar boa parte dos estudos dele e onde, por causa de um espetáculo que ele dirigiu e que foi que foi do Chekhov, por exemplo, que é um escritor russo, para quem não sabe, que foi também todo trabalhado nessa nova concepção e que ficou famosíssimo, assim, ficou tipo, nossa, eles conseguem manter uma qualidade com todos os atores, todo mundo parece que está na mesma sintonia e tal. Então, foi um negócio revolucionário para a época e o Stanislavski, ele continuou daí nessa pesquisa e revolucionando dentro desse processo. O Stanislavski, ele criou para si um sistema de pensamento artístico, como que tinha que ser o comportamento de um ator ideal, de preparação, de estética, de ética, um sistema geral. E dentro desse sistema, ele criou vários métodos. Então, digamos assim, para eu ser uma pessoa melhor, eu tenho que ter uma leitura todo dia. Então, isso vai ser um método de ser uma pessoa melhor. Sei lá, exemplo, gente, tá? E aí, entre vários métodos desse, pensando sempre em combinar. Então ele pensava assim, então tem que ter vários métodos de chegar onde eu quero. E aí, por isso, né, às vezes a gente fica ouvindo de falar o método do Stanislavski como se só existisse, tipo, uma fórmula, um negócio, um exercício que ele criou e que esse é o grande pilar. Não, na verdade eles têm, né, várias coisas que ele criou e que são ferramentas. Você não constrói uma casa só de madeira lá, só com prego. Precisa de prego, madeira, precisa de martelo, precisa de muita coisa. Essa é uma das diferenças que acaba tendo depois no futuro, que as pessoas vão divulgar o trabalho dele de uma forma um pouco diferente,
partindo de um ponto ou outro das informações que pegaram com ele, mas ele teve vários métodos para poder agregar esse sistema inteiro que ele pensava, e inclusive coisas que foram sair depois, assim, né, derivar, são termos que até hoje acabam sendo comentados e até hoje são interessantes da gente saber, ter uma noção, pelo menos assim, que esses termos vêm do Stanislavski. Se você está gostando então desse vídeo, continue acompanhando o nosso canal, aqui o Terceiro Sinal. Na sequência, semana que vem, tem a continuação desse vídeo, onde eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o método Stanislavski, ou melhor ainda, sobre 3 termos que são métodos derivados ali e que ao mesmo tempo são ferramentas do Stanislavski para a gente, que é ator e que é artista, trabalhar melhor com o teatro, e para você também entender um pouco mais sobre como funciona esse raciocínio do Stanislavski dentro do teatro. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal. Curta, comente, compartilhe e dá um gostei aí.